Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos a ler o livro do Deuteronômio na primeira leitura e nós temos esses discursos de Moisés, que vai sempre falar da ação de Deus para com o seu povo e suscitar uma resposta diante daquilo que Deus fez para nós, o que nós devemos fazer. Hoje, Moisés começa o seu discurso e vai dizer assim: E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que o temas e andes em seus caminhos. Por quê? É ao Senhor teu Deus que pertence os céus, o mais alto dos céus, a terra e o que nela existe. No entanto, foi a teus pais que o Senhor se afeiçoou e amou. Ou seja, o Deus imenso, o Deus onipotente, se afeiçoou e amou a seus pais. E depois deles foi a sua descendência, isto é, a vós, que ele escolheu entre todos os povos, como hoje está provado. Abri, pois, os vossos corações. Então aqui é a resposta. Primeiramente, a ação de Deus. Um Deus que se afeiçoou e amou com os nossos pais e depois continuou nos seus descendentes, para nós que somos da sua geração. Então agora, o que nós devemos fazer? Abrir, pois, o vosso coração, e não endureçais mais vossa cerviz, porque o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro e lhe dá alimento e roupa. Portanto, amai os estrangeiros, porque vós também fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A Ele te apegarás e jurarás por seu nome. E Ele é o teu louvor, Ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis que vistes com teus próprios olhos. Ora, não basta contemplar a relação de Deus para conosco. Não basta que nos alegremos em uma relação de amor. Deus me ama. Isso é motivo de grande alegria, sim. Isso Moisés começa o seu discurso e sempre no Deuteronômio é assim. Mostra a ação de Deus para suscitar uma resposta. Então, a ação de Deus é a primeira parte, a parte importante. Mas se requer uma resposta. E essa resposta de amor, ela, no discurso de Moisés, tem duas dimensões. Uma primeira de fidelidade, de amar, de temer o Senhor teu Deus, só a Ele, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Mas por outro lado tem uma outra resposta, que essa resposta deve se tornar uma relação de amor para com o irmão. Hoje concretamente o autor sacro nos fala do amor para com os estrangeiros e para com os órfãos. Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas são a parte mais frágil no meio do povo de Israel. Por quê? Não existia um sistema social, governamental de pensões, de ajudas. Então, a ajuda se dava dentro do núcleo familiar. E quando, em relação a essas três pessoas, elas não tinham mais um núcleo familiar para sustentar. O estrangeiro chegava, não tinha ninguém. A viúva, com a morte do marido, se acabava. E o órfão também já não tinha um pai para sustentar. Então, lembra-se que no Evangelho Jesus vai se comover profundamente quando morre aquele filho único de uma viúva. Daí vem a expressão filho único de mãe viúva. Então, porque já não tem mais uma esperança de alguém que ajude. Mas tem outra coisa. O texto vai dizer assim: recorde-se que você foi estrangeiro e que então Deus te ajudou nessa situação. E por isso você não vai deixar o estrangeiro sofrer, não vai deixar o órfão sofrer, nem a viúva. Para nós cristãos tem uma exigência ainda maior. O Novo Testamento vai dizer assim, que não existe mais estrangeiros. Então que nós somos todos concidadãos. A nossa pátria é o reino dos céus e esse vínculo de fé deve ser maior do que o passaporte desta terra. Por isso que eu sou profundamente solidário quando vejo os estrangeiros, de vez em quando aparece aqui algum para pedir ajuda.
são nossos irmãos que nós devemos superar essa nossa tendência, que é uma tendência do mundo. A divisão do mundo em nações é mundana. Para nós cristãos, o vínculo que nos une deve superar o vínculo de passaporte, de nacionalidade, porque todos nós fomos concidadãos dos santos. Eu tive a felicidade de viver no exterior e me senti em casa, estando com os meus irmãos de fé, com os meus irmãos de ordem, que nunca me valeu o vínculo de nacionalidade, de ser brasileiro, mas me valeu tanto o vínculo de ser irmão de fé, a mesma fé, o mesmo carisma franciscano que nos animou e que suscitou em nós um amor que superava todas essas exigências de nacionalidade, todas essas coisas banais que mais nos dividem do que nos unem. Muito bem, hoje no Evangelho nós nos encontramos com Jesus, que com seus discípulos estavam reunidos na Galileia. Ele lhe disse, então é o segundo anúncio da paixão: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Por 3 vezes Jesus procura preparar os seus discípulos antes da sua paixão, morte e ressurreição, para que eles possam entender esse momento. Essa é a segunda vez. A primeira vez foi ali em Cesareia de Filipe, que Jesus vai ser repreendido por Simão Pedro e que Jesus então vai ser claro com ele. É o capítulo 16 e nós estamos no capítulo 17. E os discípulos então ficaram muito tristes. Então, quando chegam a Cafarnaum, então os cobradores de impostos vão dizer a Pedro assim: o vosso mestre não paga o imposto do templo? E Pedro vai dizer assim: sim, paga. Jesus então vai falar assim: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? E dos estranhos. E Pedro vai dizer dos estranhos. Então Jesus vai dizer: logo, os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pegares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Então Jesus não concorda, porque é ele, o filho, que está voltando ao templo, o templo do seu pai, mas não fala somente por si, mas por cada pessoa que vai ali. Mas ele não concorda, mas cumpre e faz esse gesto de enviar Pedro para pescar, encontrar um peixe com uma moeda, ir ali e pagar a taxa do templo, o imposto estabelecido para as pessoas que estão no templo. Então, o Evangelho se divide em 2 partes hoje. A primeira parte é esse anúncio da paixão. Jesus busca preparar os seus discípulos e vai fazer esses anúncios, que é um modo de antecipar e dizer o que vai acontecer com ele. Essa mensagem de Jesus é tão inusitada, tão forte, que os seus discípulos não conseguem aceitar e entender. Por esse motivo, então, que vão chegar no momento da paixão e ainda vão ter a rejeição somente depois da ascensão do Senhor, da vinda do Espírito Santo, que eles vão se recordar daquilo que o Senhor já tinha anunciado e que vão deixar essa mensagem para a comunidade. Por outro lado, nós encontramos na segunda parte esse gesto de Jesus, não sendo de acordo com aquele gesto, porque não é o estranho, mas o filho que chega, mas mesmo assim ele é capaz de obedecer. Então veja, Deus, o próprio Filho de Deus, que se sujeita àquela lei porque assim é estabelecida. Quantas vezes na vida nós nos encontramos em situações semelhantes, né? Que nós não estamos de acordo com alguma coisa, mas em nome da paz, porque não é possível a vida toda ficar combatendo, em nome da paz nós cedemos para o bem comum. Meus irmãos, tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.